Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma operação surpresa dos Estados Unidos que tirou os refugiados da Maria Corina Machado que estavam na Embaixada Argentina em Caracas, na Venezuela. Vamos entender esse caso aqui, uma operação importante, uma coisa muito boa, resolveu esse problema. Meus parabéns ao Trump, nesse caso aqui tudo 100% certo, e ainda deu uma rasteira no Lula, porque o Lula vinha tentando fazer isso há algum tempo e não conseguiu, porque o Lula, vocês sabem, o Maduro não vai deixar. O que o Lula vai fazer pro Maduro? O Maduro sabe que tem o Lula na mão dele, que o Lula é cachorrinho dele, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Pastafariano, eu posso provar, Oligofrenia Fenilpirúvica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, em operação surpresa dos Estados Unidos, foram resgatados os opositores de Maduro que estavam asilados em embaixada. Então, que história é essa? Quando teve a eleição lá em 2024, lá na Venezuela, aquela eleição fraudada, que o Maduro claramente fraudou a eleição e coisa e tal, um pouco antes da eleição, o Maduro começou a perseguir os opositores deles todos, mandou prender um monte de gente, inclusive os opositores que faziam a campanha da Maria Corina Machado e do Edmundo Gonzalez. Então muitos fugiram, né, conseguiram fugir da Venezuela, mas teve 6 opositores que não conseguiram fugir. Aí o que eles fizeram? Eles correram para a embaixada da Argentina na Venezuela, lá em Caracas, e se abrigaram lá dentro, pediram asilo lá dentro, né? E aí ficou aquele negócio, o Maduro dizia que eles eram criminosos comuns, que tinha que entregar e não sei o que lá, a Argentina falou que não ia entregar e coisa e tal, e como é a Argentina, como a embaixada tem imunidade diplomática e coisa e tal, o fato é que eles ficaram presos lá um tempão, tá? É importante notar também que o Brasil ajudou nesse aspecto também, tá? O Lula assumiu a embaixada da Argentina, por quê? Porque o Maduro, o que ele fez? Ele revogou a licença de todos os diplomatas argentinos. Isso significa que os diplomatas argentinos teriam que voltar para a Argentina. Eles não podiam ficar na embaixada. E aí, no momento que eles saíssem da embaixada, é lógico que o Maduro ia entrar lá e ia pegar os caras, né? Então o que o Brasil fez? O Brasil passou o controle do prédio para... a Argentina passou o controle do prédio para o Brasil. Então o governo Lula ajudou nesse aspecto, é preciso reconhecer isso, ajudou a manter os caras lá. Mas só porque, né, porra, puta que pariu, ia ser muito pior ainda o Lula entregando os caras para o Maduro, né? E só que tava esse dilema, né? Porque os caras estavam lá no prédio, o prédio era da embaixada, estava controlado pelo Brasil, o Maduro fez várias pressões, chegou a cortar a luz, cortar a água da embaixada e não sei o que lá, proibia acesso, fechar, botar um monte de carro da polícia na frente, enfim, um monte de pressão que o Maduro fez para tentar prender os caras que estavam lá dentro, né? E aí o que aconteceu agora? Os Estados Unidos fizeram uma operação de resgate e tiraram essas pessoas lá na embaixada, eles já estão nos Estados Unidos, já têm asilo nos Estados Unidos, né? Aqui a representação, sob os cuidados do Brasil, foi cercada por agentes da ditadura de Nicolás Maduro após relatos de cortes de água, energia e coisa e tal. Após uma operação precisa, todos os reféns, são 6 reféns, estão em segurança em solo americano, respondeu o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, coisa e tal. Estendemos nossa gratidão a todo o pessoal envolvido e aos parceiros que ajudaram a garantir a liberação desses heróis venezuelanos, né? Agora, a questão toda é assim, aqui ó, o Rubio não contou os detalhes de como os opositores foram levados para os Estados Unidos, porque como é que eles vão fazer isso? Escondido, né? Os Estados Unidos já fez isso, tá? Houve uma operação, tem um filme Argo, que eu recomendo muito, é um filme muito legal sobre a ditadura do Irã, quando teve a revolução dos ayatolás no Irã, ficou um grupo de diplomatas americanos lá no Irã fugido, né? Eles não conseguiram sair a tempo. Eles acabaram se refugiando na embaixada do Canadá. E os Estados Unidos fez uma operação literalmente cinematográfica para tirar os caras de lá, porque, né, lógico que o Irã não ia deixar, queria pegar os caras, ficou pressionando a embaixada do Canadá para ele entregar os caras, uma situação parecida com essa, né? E os Estados Unidos fizeram uma mega operação cinematográfica para tirar os caras de lá, filme Argo. Eu recomendo muito, já é mais antigo esse filme aí, mas é muito legal. Literalmente, eles disseram para o governo do Irã que uma equipe ia filmar um filme de ficção científica no deserto lá do Irã, né, que ia ser o cenário para fazer ficção científica. Então foi uma equipe de atores e pessoal de apoio de Hollywood, levaram câmera, levaram um monte de coisa, não sei o que lá, e eles foram lá e supostamente gravaram, fingiram que gravaram um filme chamado Argo, né? O nome do filme é Argo e o nome do filme que seria filmado dentro do filme é Argo também. Só que nessa confusão toda eles botaram os caras quando foram embora, eles botaram os caras da embaixada lá e voltaram para os Estados Unidos com todo mundo, né? Então conseguiram resgatar o pessoal que estava lá no Irã. Um negócio muito bacana o filme, muito legal a história do filme.
Como é que foi esse resgate aqui? Aparentemente não foi uma coisa tão heróica assim não, eu não sei, tá? O que aconteceu, né? Tá aqui, ó. A Argentina agradeceu aos Estados Unidos pelo resgate de opositores venezuelanos e ignorou o Brasil por meses de proteção. Não, a Argentina agradeceu, o Milei agradeceu também o Brasil pela proteção que o Brasil deu nesse caso aqui, tá? A questão toda é que a proteção do Brasil é uma coisa meio aqui e ali, né? Porque o Brasil também apoiou a porcaria do Maduro, né? Então é por isso que não dá também para dizer que o Lula foi um herói nessa história, né? Agora aqui, o Brasil, ele pediu um salvo-conduto para os exilados da oposição. Então, o que o Brasil queria? O Maduro, deixa eu tirar os caras daí, e depois você fica com a embaixada, acaba com esse problema, deixa eu tirar o pessoal daí, porque eu não quero ficar cuidando dessa embaixada também à toa, e coisa e tal. O Maduro não aceitou a coisa do Lula, né? E o Lula nem sabia, que o Brasil nem sabia da operação para tirar os exilados da embaixada, dizem fontes, né? São 5 opositores que foram resgatados, eu achei que eram 6, mas foram 5 que foram resgatados, né? Aqui, ó, só que o que aconteceu? Os Estados Unidos pediram um salvo-conduto para os opositores refugiados na embaixada. E segundo estão dizendo aqui, o Maduro concedeu esse salvo-conduto para os opositores deixarem. Então, assim, não foi uma coisa espetacular como o filme Argo, não foi uma coisa de cinema, não foi um resgate na base Rambo, né, que chega lá, fuzila todo mundo, quem dera, né? Seria legal se fosse assim, né? Foi aparentemente uma coisa mais simplesinha, o Marco Rubio negociou alguma coisa com o Maduro, não sabemos qual foi a contrapartida americana para né, liberar isso daí, mas conseguiu a liberação do salvo-conduto desse pessoal, né? Então, eu não tenho como dizer se isso foi um ato muito heróico do Trump ou pouco heróico do Trump, porque a gente não sabe qual foi a contrapartida negociada nisso daí. Mas o que houve de fato é que os Estados Unidos pediram o salvo-conduto desses refugiados que estavam na embaixada e o Maduro concedeu agora, então os Estados Unidos conseguiu tirar o pessoal de lá e saiu de lá, né? Então não consta que tenha sido uma operação, né, de resgate, digamos, física, estilo Rambo ou estilo filme Argo, né, de tirar o pessoal de lá. Foi simplesmente um salvo-conduto. Mas a gente não tem detalhes disso ainda, tá? Se conseguiu salvo-conduto, o que deu em troca disso daí? Não sei, né? De repente foi uma coisinha de nada, tá beleza. Parabéns ao Trump aí por isso, né? O medo só é isso, é o Trump normalizar a ditadura do Maduro. Não acho que isso vai acontecer, tá? O Trump parece ser mais duro com o Maduro do que o Biden, né? O Biden caiu na lorota de confiar no Lula, de dizer que não, que pode suspender as sanções ao Maduro, porque o Maduro vai fazer eleições democráticas em 2024. Foi o Lula que convenceu o idiota do velho gagá do Biden a diminuir as sanções contra a Venezuela por conta disso. Cadê a eleição limpa? Não teve eleição limpa nenhuma. Aí fica o Lula agora, né, meio que esqueceu disso, né? Já está falando com o Maduro, já vai encontrar com o Maduro lá na Rússia, junto com Putin, junto com um monte de ditador, lá o clubinho de ditadores lá, vai estar todo mundo lá em Moscou, né? É possível, o Maduro tá em Moscou agora, né? É possível que a negociação do Trump seria, eu deixo você ir lá em Moscou falar com Putin se você deixar eu soltar o pessoal. Porque a verdade é essa, né? Se os Estados Unidos quiserem impedir que um avião decole da Venezuela, eles conseguem impedir. Se eles quiserem sacanear o Maduro e impedir que o Maduro saia da Venezuela, pode ser que tenha sido isso a negociação. Se foi isso, acho que é justo, né? Tomara que o Maduro morra junto com Lula, com todo mundo no dia 9 de maio lá em Moscou, né? Aqui, ó, o pessoal que esse blog aqui, esse pessoal esquerdista, evidentemente, né, tá falando aqui, não, porque o que realmente aconteceu, longe de ser um resgate épico, o episódio expõe a capacidade de negociação do governo Maduro. Bom, de novo, a gente não sabe o que foi negociado, então não dá para saber quem é que se deu bem nessa história, quem é que perdeu nessa história, né? O fato é isso. É uma notícia boa, parabéns ao Trump por ter conseguido tirar os reféns de lá, isso é uma coisa muito chata, isso aí, imagina a família dessas pessoas, todo mundo preocupado, né, com risco de vida, com risco de prisão, é muito bom que isso tenha terminado da forma correta.